Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor pela 25ª rodada do Campeonato Nacional. Vitória do Flamengo, 1-0, gol do Pedro, de pênalti, mas, meus amigos, voltando nessa situação, tentando ter uma reabilitação do Campeonato Nacional, depois que o Sampaio foi demitido, e nós vamos falar aqui tudo que nós vamos estar falando para vocês, mas, a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer o nosso trabalho e também acompanhar pelas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor, e não esquecendo de acompanhar o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras às 18 horas no YouTube do Conversa de Torcedor, e às 11 da manhã de todo sábado o nosso Conversa de Torcedor, acompanhando pelas plataformas digitais, também acompanhando no YouTube do Conversa de Torcedor ao vivo, Conversa de Torcedor ao vivo, tá bom, pessoal? Não perca, que vocês vão acompanhar pela Dial 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, radioNSC.com e pela Rádiosnet, correto? Estamos juntos mais uma vez aqui para falar de futebol e para falar sobre o Flamengo. O Flamengo deu o fim de 4 jogos sem vencer e conseguiu a vitória pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Pedro, o primeiro jogo sem o Sampaio no comando do Flamengo, né? E o Bahia continua no Z4, né? O Flamengo está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos ganhos, e o Bahia na 17ª colocação do campeonato, com 25 pontos ganhos. Então, meus amigos, o negócio que o Flamengo voltou aí na classificação, tentando uma reabilitação, agora sob o comando do técnico interino Mário Jorge. Vamos falar aqui, pessoal, porque tentando reencontrar o caminho das vitórias, né? Que conseguiu a vitória, os 3 pontos, e foi o primeiro jogo sem o Jorge Sampaoli, apesar dos apoios, né? Apesar do apoio dos torcedores, melhor dizendo aí. O elenco foi cobrado, foi cobrado na arquibancada também, alguns dirigentes também foram cobrados aí, foram muito questionados e cobrados antes da bola rolar, no intervalo e depois do final da partida. Então, meus amigos, vamos falar aqui sobre esse momento aí do Flamengo, porque o Flamengo foi dominante na etapa inicial, finalizando 65% de posse de bola. E, por exemplo, aqui, em que temos a dupla, inclusive a dupla Everton Ribeiro e o Wesley, que deu uma movimentação pelo lado direito, né, de ataque, né? Por isso, porque, né, para ser mais sincero, porque o Flamengo, para mim, sente muita falta do Arrascaeta em termos de criação, né? Em termos de criação, que acontece na partida e tal. E o Everton Ribeiro tentando ter tendo um articulador, né? E aí tentando fazer alguma coisa. E se juntando com o Pedro, com o Wesley, né? Melhor dizendo. Então, no lance, por exemplo, no início da partida, em que o Ribeiro tocou para o Wesley, e que cruza de primeira para a área, o Ademir tirou, a sobra de bola ficou com o Bruno Henrique, o atacante chutou para fora, o 7, certo? E aí, tendo a finalização, e o Gerson apareceu pela lateral em algumas oportunidades, pelo time do Flamengo, que foram 7 finalizações do time do Flamengo, né? E que teve algumas oportunidades, por exemplo, aqui aos 13, do lance do Everton Ribeiro, que cruzou para o Pedro, tentou de cabeça, mas não alcançou, a bola passa muito perto, né, do gol, mas foi pela linha de fundo, né? E também dos lances também, inclusive, que o Flamengo tentou trocar passes, até também aos 26 minutos também, outro lance do Ribeiro pela direita, né? Toca para o Bruno Henrique, de peito, o atacante invadiu a área, cruzou e o Pedro tentou o carrinho, mas não chegou a tempo aos 26, né? E o outro lance também aos 35, né? Outro lance aos 35 também. Antes disso, aos 35 minutos, o jogador, o Gerson e o Ribeiro trocando passe pelo lado direito aos 30 minutos, os passes, né? Trocando passes, o Gerson e o Ribeiro.
O meia tentou fazer o passe de trivela para o Pedro, mas a zaga do Bahia tirou de cabeça. E aos 35 do lance que o Pedro não chegou a finalizar, né, no lance do Pulgar, que roubou a bola, passou para o Ribeiro, abriu para receber e o volante cruzou e o Pedro não alcançou. Aí ficou muito complicado por isso. Né? Que também outro lance com o Ribeiro, né? Trocando passe no lado direito, com o Wesley e com o Gerson. O meia arriscou um novo passe para a lateral, mas errou. E a bola foi para a linha de fundo, né? Aos 38. E aí o time do Flamengo, né, teve a chance de marcar, né? Do lance do Pulgar. Lógico, teve uma revisão do VAR do lance do Ayrton Lucas com o Iago Felipe, né? Uma falta fora da área, mas a falta fora da área, inclusive, fora da área. E o Pulgar cobrou a falta no travessão aos 46 minutos. Já pelo lado do Bahia, foram 7 finalizações do Flamengo. Já o Bahia, pelo lado do Bahia, do ex-goleiro, hoje treinador Rogério Ceni, em que teve aí de uma estratégia de tentar de alguns contra-ataques, né? Por exemplo, aqui, de alguns contra-ataques perigosos, por exemplo, aos 8, em que o Ademir partiu para cima, parte para o contra-ataque, mas foi parado pelo Ayrton Lucas, o jogo seguiu, e o Rafa Ratão chutou cruzado e o Rossi espalmou a bola e vai para a linha de fundo aos 8. E aí teve outros lances, né, também inclusive o lance do Gilberto, invadiu a área e cruzou para o Ratão, que cabeceou para o gol. O Rossi defendeu sem dificuldades, né? E outro lance, esse foi aos 17, aos 21. Outro lance com o Everaldo, né? O Gilberto passa para o Tassiano, que passa, que toca, né? Que toca para o Tassiano, o jogador Gilberto, que passa para o Everaldo, o atacante arriscou de fora da área, mas o Rossi defendeu aos 21 minutos. E aí, meus amigos, o time do Bahia tentando fazer alguma coisa, tentando só pelos contra-ataques, até conseguiu ter nos contra-ataques algumas oportunidades, mas pecou em algumas saídas de bola, inclusive. Saídas de bola aí da equipe do time do Bahia, que principalmente aí teve saídas de bolas erradas, né? E no segundo tempo, meus amigos, o Flamengo manteve o controle do jogo, principalmente depois da expulsão do jogador Canu, né? Foi expulso pelo Puxão, né? Que foi o último homem, inclusive, na jogada, que o Gerson ia para fazer o gol, e aos 4 foi expulso, depois de uma revisão do VAR, e aí foi expulso. E aí depois o Rogério Ceni tentou uma recomposição na defesa com o Gabriel Xavier no time. Foram 8 finalizações no gol, né? Inclusive. Então, a bola foi para a rede, né? Somente na cobrança de pênalti, né? Antes disso, aos 7, em que o Flamengo teve o lance com o Ribeiro, o Everton Ribeiro, que enfiou a bola para o Wesley, que achou o Gerson na área, o volante ajeitou e tocou para o Pulgar, o chileno chutou de primeira, mas o Marcos Felipe defendeu com tranquilidade. E aí teve o pênalti a favor do Flamengo, né? O Gilberto teve um chute, né? Errou de chutar a bola, né? E encontrou a perna do Bruno Henrique, pênalti aos 10, e depois de uma confusão, depois de 4 minutos de reclamações da equipe do Bahia, aos 14, o time do Flamengo fez o gol com o Pedro, abriu o marcador, a bola foi pelo lado, o Marcos Felipe no outro, e o camisa 9 comemorou, abraçado com os companheiros, né? Fazendo o gol. E aí o time do Flamengo, o Mário Jorge, aproveitou a fazer uma mexida no time, né? Colocando aí o Gabriel no lugar do Pedro, Mateuzinho no lugar do Wesley e o Luiz Araújo no lugar do Thiago Maia. E aí, tentar ser mais ofensivo o time do Flamengo, né? Para tentar conseguir colocar mais em vantagem, né? E o Biel no lugar do Rafael Ratão e o Luciano Juba no lugar do Ademir, né? Para tentar conseguir fazer, ter uma intensidade mesmo com um a mais, né? Ou um a menos, né? O time do time do Bahia tentar ter mais intensidade do jogo, né? No poder de marcação, inclusive, trocando passes e tal, mas o Flamengo o Gabigol recuperou a bola aos 23, né? O Flamengo tentando articular o ataque, tendo a administração do jogo, né? Trocando passes, né? Tentando uma marcação no time do Bahia. E aí o time do Flamengo teve lance aí aos 27 minutos, no lance do Everton Ribeiro de novo, cruzando para o
Bruno Henrique, que arriscou de cabeça, o goleiro Marcos Felipe coloca para fora, na sequência caiu para receber o atendimento e o goleiro apresentou dores na panturrilha. E aí depois o Bruno Henrique saiu, ovacionado pelo torcedor, para a entrada do Cebolinha. E aí, meus amigos, tivemos aí no lance do jogo, na melhor chance do Bahia na partida, no segundo tempo, foi o lance do Biel, né? Em que teve no lance do Biel, recebeu, achou o Luciano Juba, que o atacante bateu sozinho para o ataque, chutou forte, mas o Rossi defendeu e colocou para escanteio. Foi a melhor chance de gol da equipe do Bahia no segundo tempo, né? E aí o time do Flamengo respondeu com o Cebolinha, que fez uma boa jogada pelo lado direito, né? Driblou 2 marcadores e na hora de chutar, chutou fraco para a defesa do Marcos Felipe, aos 32 minutos. E aí teve outro lance do Ayrton Lucas, que cruzou na segunda trave, a bola sobrou para o Luiz Araújo, que tentou chutar, mas o Marcos Felipe ficou com a bola. E aí teve aí as 2 substituições do Bahia, com o Azevedo no lugar do Iago Felipe e o Vitor Jacaré no lugar do Cabelo Cândido, né, no final da partida, né, e que a equipe do Flamengo indo para os ataques, né, tentando fazer o segundo gol, o time do Bahia não conseguindo ter a intensidade de ter uma marcação, né, de uma marcação forte, e o Flamengo, mais uma vez, com o Cebolinha, que avançou para o ataque, tocou para o Gabigol, que acha o Luiz Araújo, que tentou cruzar, né, cruzou flaco, né, na área, mas conseguiu o escanteio. E aí o time do Flamengo teve mais uma substituição, né, e o Vitor Hugo no lugar do Everton Ribeiro, né, então teve mais 8 minutos, né, teve 2 lances do Flamengo, inclusive, né, que o Gerson e o Luiz Araújo trocando passes, o volante achou o atacante na área, e o Luiz Araújo arriscou um chute, mas a bola veio para fora. E o outro lance, isso foi aos 47, aos 51 minutos, o Gabigol faz invenção de jogada para o Cebolinha e o Flamengo troca passe pelo lado esquerdo e o Gabigol recebe o cruzamento na área, recebeu o cruzamento na área, mas o Gabigol não alcançou para cabecear essa bola. Então, a equipe do Flamengo conseguiu aí essa vitória magra, 1-0, né? Mas o Flamengo saindo desse incômodo de 4 jogos sem vencer, logicamente, o que aconteceu aí, mas a cobrança continua, né, da torcida do Flamengo, né? Então, o Flamengo está na 4ª colocação, 43 pontos ganhos, né, na competição. Vai encarar contra o Corinthians no próximo sábado na Neoquímica Arena, sem ainda o Tite, numa indefinição se o Tite vai comandar a equipe do Flamengo, logicamente que é o favorito nessa vez, né? Vamos ver o que vai acontecer nessas conversas. E também o time do Bahia vai enfrentar contra o Goiás na Serrinha, 17ª colocação, 25 pontos ganhos e na luta contra o rebaixamento pela 26ª rodada. Então, o detalhe e a estatística ficou na seguinte forma: na posse de bola, 66% de posse de bola para o Flamengo contra 37% do Bahia, faltas 13-11 para o Bahia, finalizações 15-6 para o Flamengo, 15-6 para a equipe da Gávea e chute no gol 5-4. Então, para a equipe rubro-negra, vencendo a partida pelo placar de 1-0. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo da próxima rodada contra o Corinthians, né? Que nós vamos estar acompanhando nessa partida e que nós vamos estar conferindo. Certo? Estamos encerrando mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pela companhia de sempre, muito obrigado pelo seu carinho. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, também deixando seu like e ativando o sininho, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube. Tá bom, pessoal? Ajudando demais o crescimento do canal do YouTube e também fortalecendo nosso trabalho. E ainda acompanhando pelas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, 11 da manhã, Rádio NSC 98.7 FM, no YouTube do Conversa de Torcedor, também na Rádio NSC.com, ou melhor dizendo, na Rádio NSC.com, repetindo também, pela DAI 98.7 FM, Rádio Nossa de Copacabana, e também pela Rádio Net, ao vivo, Conversa de Torcedor, às 11 da manhã. E também acompanhando o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas às 18 horas, correto? Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Até o nosso próximo vídeo aqui do pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado, galera. Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau. Fique com Deus.